Eu sou o Dr. Mário Sérgio e nós vamos começar mais um encontro aqui do Colégio Fluminense, em Barra do Piraí. E hoje é 1 de agosto de 2009 e o nosso tema de hoje é mudanças e a relação com a espiritualidade. Muitas pessoas não entendem qual é a relação psicológica, neurológica das mudanças e a espiritualidade, que uma coisa tem a ver com a outra. Então hoje nós nos propomos a colocar o que uma coisa tem a ver com a outra, para ficar bem definido isso. Algumas abordagens espirituais podem nos ajudar muito a enfrentar as mudanças. Bem, e para a gente poder compreender isso, nós temos que explicar um pouco a estrutura do sistema nervoso e como a gente se sente mal e como a gente se sente bem. Senão a pessoa não consegue fazer uma correlação entre espiritualidade, psicologia clínica e mudanças. Bem, o sistema nervoso, ele parece muito com um sorvete de casquinha com 2 bolinhas de sorvete em cima. O nosso cérebro, ele evoluiu durante milhões e milhões de anos e evoluiu em 3 etapas diferentes. Primeiro com os répteis, depois com os primeiros mamíferos e finalmente com nós, os primatas. Então é a teoria do cérebro triuno do Dr. Paul MacLean, que é neurofisiologista. Então, a primeira etapa do nosso sistema nervoso seria a medula espinhal, que você pode caracterizar como se fosse a casquinha do sorvete. Ela se desenvolveu com os répteis durante milhões e milhões de anos e é responsável pelos instintos mais básicos. Por exemplo, você põe a mão no fogo e afasta do fogo por causa da medula. Então, sexo, acasalamento, reprodução, batimentos cardíacos, essa parte toda está ligada à medula espinhal, ao nosso cérebro reptiliano. Com a evolução dos primeiros primatas, dos primeiros mamíferos, há mais ou menos 10 milhões de anos, apareceu o nosso cérebro límbico, o cérebro emocional, seria a primeira bolinha de sorvete em cima da casquinha. É o nosso cérebro emocional que nos causa tantos problemas, ou talvez a nossa cultura, ou ainda a nossa reação à cultura, a nossa civilização. O sistema límbico, o cérebro límbico, ele surgiu há uns 10 milhões de anos atrás e é onde ficam as emoções. Então, quando uma pessoa se sente mal, está de baixo astral, está mais ou menos, é essa área do sistema nervoso, o sistema límbico, a primeira bolinha de sorvete, que se encontra mobilizada. Então, você pode dizer para mim assim: eu estou tendo pensamentos negativos, e eu digo para você, está tendo errado. Normalmente você tem emoções negativas que se transformam em pensamentos negativos e sensações no corpo negativas. Essa área é uma área de muito difícil alcance, que é a área emocional do cérebro. Com os primeiros primatas, há mais ou menos 500 milhões de anos, chegando por último, portanto, você tem a segunda bolinha de sorvete, que é o neocórtex, o cérebro neomamífero, ou ainda aqueles 2 miolos, os 2 hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito, responsáveis pela razão. Então, o sistema nervoso primeiro chega os instintos com o cérebro reptiliano, posteriormente chega o nosso cérebro emocional, ou paleo-mamífero, há 10 milhões de anos atrás, e somente há meio milhão de anos atrás chega a razão. É por isso que, com o uso da razão, necessariamente nós não conseguimos controlar as emoções. A razão chegou por último. Os 2 hemisférios cerebrais, os miolos, chegaram por último. E então, muitas vezes uma irritação, uma perturbação, uma decepção, ela pode não ser superada pela razão. Uma mágoa, um ressentimento, uma perda. A razão não manda nas emoções. E a pessoa perde com isso muito do gosto de viver. Com as emoções ruins,
dando sentimentos negativos, as emoções negativas gerando pensamentos negativos, sensações negativas. E como combater isso? Bem, um psicólogo norte-americano, Daniel Goleman, se propôs a desenvolver a chamada inteligência emocional, que é para trabalhar essa questão das emoções, tentando usar a razão para isso. E isso é um treinamento longo, ele se propõe a isso. De uma certa forma, qualquer trabalho de psicoterapia, seja feito pela psicanálise, pela psicologia comportamental, pela psicologia analítica junguiana, pela psicologia analítica, pela psicologia cognitiva comportamental ou ainda pela psicologia transpessoal, é um trabalho de experiência emocional corretiva. Porque é voltada muito mais para as emoções, para você aprender a trabalhar com as suas emoções, do que realmente para a razão, do que um apelo para a razão. Mas eu não iria falar hoje para vocês aqui da inteligência emocional e do sistema do Goleman. A minha ideia é falar da espiritualidade e como ela consegue afetar o cérebro emocional, portanto, ajudando a razão no combate ao baixo astral, que algumas mudanças promovem. Muitas mudanças nós interpretamos como ruins. Um namorado se vai, um marido se vai, uma esposa se vai, divórcio, você perde o pai, perde a mamãe, a morte. O ser humano não foi treinado na escola para administrar as perdas. E essas perdas são um tipo de mudança. E a espiritualidade tinha métodos extremamente interessantes de se trabalhar com as mudanças nesse sentido. Por isso que terapeutas transpessoais como eu gostam muito de trabalhar com a espiritualidade. Ela tem lições extremamente úteis para nós considerarmos na cura ou na harmonia. Essa é a razão de um terapeuta como eu trabalhar também com formas de espiritualidade. Naturalmente, elas são observadas cientificamente. Sempre dentro do possível, nós buscamos usar psicotecnologias dessas formas de espiritualidade que tenham passado pelo crivo científico.